Olá a todos, muito boa tarde. Eu sou Isabel Vieira e há alguns minutos atrás, a cerca das 15h45 em Brasília, 19h45 em Lisboa, teve início o primeiro eclipse deste ano. É um eclipse solar, ou seja, há o desaparecimento total ou parcial, no caso de hoje é parcial do Sol. E os eclipses solares acontecem sempre quando estamos em lua nova. A lua nova acontece quando há um alinhamento entre o planeta Terra, a Lua e o Sol. E quando esse alinhamento é quase que perfeito, portanto completamente alinhado, a Lua atravessa-se à frente do Sol, causando então uma sombra que faz com que o Sol desapareça a partir do campo de visão da Terra. Claro que o Sol não desaparece, não é? Pronto. E aí acontece o eclipse solar. O eclipse lunar é quando desaparece parte da Lua. Ora, geralmente numa lua nova, o que acontece é que, precisamente porque a lua está entre a Terra e o Sol, ainda que não perfeitamente alinhada, nós temos viradas para nós a face oculta da lua, então não temos refletida na lua a luz solar. Então a lua não aparece no nosso campo de visão a partir daqui, do planeta Terra. Mas esta lua especial esta lua nova, perdão, é uma lua especial porque é uma lua negra. O que é a lua negra? A lua negra é quando a lua nova acontece 2 vezes no espaço de um mês. Mas isso não é assim tão incomum, porque o ciclo lunar tem cerca de 29 dias, então o mês tem normalmente 30, 31, eventualmente 28, não é? Então o que acontece é que isso não é assim tão incomum. Até é, da mesma forma que temos uma lua azul, quando aparece 2 vezes a lua cheia no mesmo mês do calendário, a lua negra é quando temos 2 vezes uma lua nova. E isso convida sempre a que haja uma maximização dos efeitos energéticos da lua nova. Por natureza, a lua nova já convida à interiorização, a que nós nos voltemos um pouco para dentro. A lua é símbolo das emoções, então há uma interiorização do nosso campo de observação. Com a lua negra é como se houvesse uma amplificação dessa energia. E com o eclipse solar, reparem, o Sol é a luz que a expõe. A lua nova não se vê. Então, a lua nova, ou seja, o símbolo do nosso interior, vem tapar parcial ou totalmente, mas neste caso é o eclipse solar parcial, vem tapar parcialmente a luz do Sol, ou seja, vem mostrar a sua sombra. Isso significa que nós precisamos olhar com mais atenção ainda para as nossas emoções, para o nosso interior. E como a lua nova, por norma, significa novos inícios, uma lua negra é uma maximização dessa vontade de começar do zero, de fazer um reset, de começar a voltar a partir do zero. Com o eclipse solar, nós vamos sempre avaliar a energia de onde acontece a lua nova, uma vez que o eclipse solar acontece sempre numa lua nova, e percebemos que o primeiro eclipse do ano é um eclipse solar que acontece no eixo Touro-Escorpião. O que é isso do eixo Touro-Escorpião? O eixo é uma linha imaginária, calculada matematicamente também, que entre a órbita que o planeta, a Lua, traça à volta da Terra no seu movimento e a linha imaginária que o planeta, que a estrela Sol faria à volta da Terra se o Sol girasse à volta da Terra, mas aparentemente é o que acontece. É como se a Terra parecesse fixa e parecesse que o Sol gira à nossa volta, numa elíptica. Ora, essas duas órbitas, a órbita aparente do Sol e a órbita da Lua, interceptam-se em 2 pontos opostos, que são precisamente aquilo que chamamos nó do Norte e nó do Sul. E os nodos estão, neste momento, entre os signos de Touro e Escorpião.
Os últimos eclipses aconteceram nos nodos Gêmeos e Sagitário. Foi um período de cerca de 18 meses e é fácil entender que nesse período Gêmeos e Sagitário são dois signos, um de ar e outro de fogo, respectivamente. São signos mutáveis, são signos que têm uma energia virada para a curiosidade, para o aprendizado. A Gêmeos é regido por Mercúrio, o planeta da comunicação e dos estudos, das pequenas viagens. Sagitário é do pensamento elevado, pensamento universitário, a religião e a fé. E foi precisamente nesse período de cerca de 18 meses, porque é mais ou menos o tempo em que os nodos se mantêm em determinado signo. Foi mais ou menos nesse período de 18 meses que houve de facto a exposição e divulgação e todo o aprofundamento de estudos relativamente, por exemplo, à vacina contra a Covid durante a pandemia. Agora, esse nodo deslocou-se para o eixo entre Touro e Escorpião. Deslocou-se a partir de 18 de janeiro deste ano e vai ficar até julho de 2023. Então, os próximos eclipses, tanto solar quanto lunar, vão acontecer nesse eixo. E quais são as energias vigentes para isso? Um eclipse solar convida-nos sempre a essa reflexão, porque acontece em período de lua nova e é um resgate de memórias relacionadas com os as principais energias regentes dos signos que estão nos extremos deste eixo. Ora, Touro e Escorpião têm muito a ver com as noções de apego e desapego. São energias fixas que regem estes signos. Touro no elemento terra, Escorpião no elemento água. E Touro está muito relacionado, é regido por Vênus, está muito relacionado com o amor pelo belo, pelo prazer, pelo amor material também, tem a ver com conforto. Touro tem muito a ver com os nossos valores, mas não apenas os valores materiais, tem também a ver com os nossos valores morais, com aquilo que nós de facto consideramos importante para nós. No outro extremo temos Escorpião. Escorpião é um signo de energia fixa também, que lida muito com o mais profundo de nós. A Escorpião lida com os nossos medos, com os nossos traumas, é um signo de desapego, ele gosta muito de lidar também com o dinheiro, mas não tanto com o dinheiro que ganha por esforço próprio. Lida muitas vezes com dinheiro que, por exemplo, com o dinheiro de heranças, com o dinheiro com os valores de terceiros. Mas é um signo muito, muito virado para si, que muitas vezes não quer observar precisamente o mais profundo de si. É o signo oposto, é o do desapego e da transmutação. Eu costumo dizer que é o signo da lagarta e da borboleta. É necessário morrer para uns novos recomeços, novos e melhores recomeços. E esse é Escorpião, do desapego. Por outro lado também, porque não tem esse apego, dificilmente ele confia. Então, termos eclipses e todo este potencial de energia agora nos próximos 18 meses em que temos os eixos dos nodos lunares precisamente aqui entre Touro e Escorpião, vai nos convidar a refletir precisamente sobre esta noção de apego e desapego. Também tem muito a ver com os nossos relacionamentos. O Touro é a confiança, a estabilidade, é terra, não é? É aquela noção de família, de conforto do lar. O Escorpião tem muito a ver com a energia individual. Então, é um tempo para aproveitar, para ressignificarmos o tempo de relações que temos, para conseguirmos mandar embora aquilo que não importa mais, mandar embora aquilo que não nos acrescenta, despedir-nos daquilo que não contribui para a valorização do que temos de mais precioso, o que somos nós, a nossa vida, ou seja, é a ressignificação dos nossos valores, dos valores morais e dos valores materiais.
É o tempo de Touro a nos dar essa energia para aprendermos a ressignificar valores. É um tempo que podem haver crises, tanto a nível da natureza, relacionadas precisamente com o elemento terra, mas também com aquilo que nos sustenta, com as nossas estruturas mais sólidas. Mas essas crises só são indicadores, digamos assim, são bússolas para que nós repensemos os nossos medos e os nossos traumas e possamos redefinir de facto o que é importante para nós, o que é válido para nós. Da mesma maneira que possamos redefinir, ressignificar a forma como lidamos com os nossos valores materiais também. Por exemplo, nós estamos Estou a dar assim um exemplo. Será que eu quero continuar sempre a viver de parcelas, a viver com dívidas? Será que eu quero continuar sempre num emprego que me deixa frustrado e me dá uma segurança afinal tão precária? Será que eu quero largar os meus medos, escorpião, não é? E ir correr atrás daquilo que de facto me satisfaz? Colocar na balança os seus valores. A colocar na balança os valores materiais e os morais e enfrentar eclipse solar. O Sol vai iluminar as sombras, não é? Enfrentar os nossos medos, os nossos traumas, olhá-los de frente para dar uma nova ressignificação, inclusive nos nossos relacionamentos. Quais são os valores que queremos preservar nos relacionamentos que temos, não apenas relacionamentos amorosos em termos de parceiros ou parceiras, mas relacionamentos também com a nossa família, os nossos amigos, o nosso ambiente de trabalho, o tipo de relacionamentos que nós queremos manter. É um tempo de aprendizados, de ressignificação daquilo que realmente vale a pena. Deixa-me espreitar aqui as minhas notas. Pronto, então será um tempo para os valores de touros, aquele valor de estabilidade, de conforto, de segurança, às vezes quase de acomodação, a serem convidados a partir para a ação. E os valores de escorpião, instável, desconfiado, desapegado, aprender também a confiar um pouco mais, aprender que de facto também existe segurança. Mas não é válido apenas para touro ou para escorpião, é válido para todos nós, porque são energias que nos abrangem a todos. Claro que há alguns com mais significação, quem tiver o signo solar, a lua, o ascendente em touro ou em escorpião, mesmo, por exemplo, a casa onde tem a lua, o seu planeta relacionado com estes signos, eventualmente pode sentir um pouco mais estas influências. Ou onde tem o regente da casa onde tiver o planeta Lua também é importante. Mas acredito que nós somos todos os signos, não é? Não somos apenas definidos pelo signo solar ou pelo lunar ou pelo somatório, não, somos a interação e integração de todas essas energias. Afinal, somos feitas do mesmo material que as estrelas, somos poeira de estrelas, então todos os signos, de facto, estão em cada um de nós, todos vamos sentir esses efeitos. E é importante nós percebermos estas motivações energéticas, até porque no mês em que temos um eclipse solar, normalmente temos também um lunar, na lua nova dá-se o eclipse solar, na lua cheia dá-se o lunar, e 6 meses depois isso acontece no polo oposto. Então a energia vigente neste eclipse solar vai se manter, não constante, mas vai se manter em desenvolvimento, mas vai se manter presente até ao próximo eclipse solar. E os eclipses, estes nodos, os nodos vão se manter mais ou menos, os nodos passam por cada signo mais ou menos por um período de 18 meses. Então acontece muitas vezes 2 ou 3 eclipses solares em cada um desses percursos, não é? Nós, neste período, podemos aproveitar então a ressignificar o que é que de facto vale para nós. Nós vemos cada vez mais pessoas a valorizar muito o material em detrimento dos valores morais. Vemos também muitas pessoas a não saberem lidar com os valores materiais, porque não tem nada errado querer um pouco de conforto, um pouco de estabilidade, por isso é importante até para a nossa saúde mental e para a saúde dos nossos relacionamentos
Todos nós temos medos relacionados e traumas com a nossa sobrevivência. E no mundo em que vivemos, a sobrevivência material é a primeira. Todos temos fome, todos precisamos de facto de nos alimentar. Então é um tempo para que convida à reflexão e para nós percebermos de facto que as coisas boas da vida, os prazeres da vida que que a energia de Touro tanto convida a apreciar, podem de facto ser aproveitados, mas em equilíbrio, com sabedoria e indo muito de encontro àquilo que você realmente quer. Este eixo com Escorpião convida-o a enfrentar de facto os seus medos mais internos e a correr atrás dos seus sonhos. Portanto, coloque na balança os valores que de facto importam para você, incluindo os materiais, mas não deixando de lado os morais, e veja de facto na prática, por exemplo, se vale a pena manter esse emprego, na prática se de facto vale a pena abdicar dos seus sonhos, na prática veja se de facto, por exemplo, dedicar tantas horas por semana ao conforto material em detrimento, por exemplo, do tempo de vida emocional com família e amigos, se de facto compensa. É um tempo para ressignificar os nossos valores. Então, esta energia toda vai ser ampliada por muitos outros movimentos no céu. Por exemplo, a relação com os nossos ancestrais, isto a propósito de medos, assim, é muito equacionada por termos, por exemplo, Lilith, a rebelde, que convida a desafiar as estruturas, está em Câncer, tem muito a ver com os nossos ancestrais. Agora, já na semana que vem, entre 5 e 7 de maio, temos uma chuva de meteoros, os hetaquarídeos, no final da semana que vem, e isso vai energeticamente potencializar todos estes movimentos astrológicos. Então, mantenha-se aberto, desafie-se, abra-se ao novo porque é de facto um tempo de aprendizados. Eu esqueci-me de dizer aquilo, eu esqueço sempre, que é habitual dizer. Se gostarem, deem um like no vídeo, subscrevam o canal, ativem o sininho, esqueço-me sempre de dizer essas coisas. Mas é necessário, preciso imenso, nós aqui, e está o Sagrado Caminho para crescer, não podemos crescer sem vocês. E por favor nos comentários falem também do que é que gostariam de ver abordado aqui em termos de astrologia, movimentos astrológicos, o que é que gostariam de ver abordado em termos, por exemplo, de tarô ou runas, no próprio sagrado, do sagrado caminho que todos percorremos. Por isso, façam todas essas interações que ajudam a promover o canal, e depois eu estou a pensar, quando chegarmos aos 1000 subscritores, em algo especial para vocês, por isso podem fazer sugestões também. O que é que gostariam que acontecesse aqui no canal quando chegássemos aos 1000 subscritores? E depois temos mais tempo, mais oportunidades conforme caminharmos. Pronto, espero que gostem. Somos todos poeira de estrelas.